E aí, pessoal, o processo de ajuste do time. Mais reuniões. O que Renato prepara para domingo contra o Cruzeiro. É sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, Sandero, acendedor de fogo Sandero. Aqui você tem o melhor. O melhor, acendedor de fogo Sandero. Você vai pegar um Sandero, botar no carvão. E o churrasco está pronto, porque ele faz mágica e você nem se sujar. Churrasco ficou fácil com Sandero, acendedor de fogo. Não deixe de ter o seu. Compre e você vai entender o que eu estou falando. Gente, Renato se reuniu mais uma vez com um grupo de jogadores. E aí, curioso, porque quando ele retomou os trabalhos, ele faz uma longa reunião. E ontem, o relato dos jornalistas, mais uma vez, indicou uma longa reunião. A semana teve jogo-treino e o objetivo é dar uma volta. Dar uma volta. E parece que o Grêmio procura forças exatamente para construir esse novo momento. Não faltam, como a gente fala, 19 jogos. O Grêmio tem, sim, objetivos claros. Evidente que o título é algo que o Grêmio sonha, mas a relação, por exemplo, com a fase de grupos da Libertadores me parece a grande lógica do Grêmio nesse momento. Então, existe, de fato, um objetivo muito concreto e o Grêmio se mostra, claro, pelos últimos resultados, preocupado com o objetivo. E o que Renato pode fazer neste momento exatamente para construir uma equipe mais forte. O que se tem de informação sobre o time do Grêmio? O que se tem de informação? Na verdade, foram duas correntes assim que eu conversei, duas linhas um pouco diferentes. Uma dá conta da insistência na mesma base, na mesma ideia de time, com Cristaldo, com Carbajo ou PP, porque o PP existe aí uma defasagem física, então talvez Vijaçante Carbajo mais uma vez, com Bitelo, com Ferreira, a lateral seria do Fábio, ou seja, a manutenção. Aí, claro, o Reinaldo dá lugar porque está suspenso ao Cuiabano e o Grêmio vai para o jogo com a volta do Kahneman e o Bruno Alves ainda, sem Jeromel. Essa é uma primeira corrente, claro, lá na frente o Soares. Essa é uma primeira corrente, uma primeira linha de discussão. Aqui, o Renato talvez utilize o jogo contra o Cruzeiro como a última chance para esse conceito. O que pode acontecer dentro dessa relação que faça com que o Grêmio mude? Uma é clara, tira o Cristaldo e bota o Lua. E deixa jogar. Essa é uma relação. A outra, Natan Fernandes. A pressão interna pelo Natan, ela é forte. Todos viram que o Natan está bem. O Natan não participou do jogo-treino, porque no final da decisão do Gauchão Sub-20, ele sentiu uma lesão de tornozelo. E só por isso ele não esteve naquele jogo-treino. Essa informação conseguiu ontem, eu não tinha essa informação. Então, este é um ponto de ordem muito mais de pressão, de necessidade de ter algo diferente, do que propriamente até uma vontade do Renato. É que a falta de resultado do Ferreira, do Bessosi, indica uma mudança nesse aspecto. Então, talvez a gente tenha essa possibilidade, esta novidade, o que indicaria um sério problema também com relação aos reforços que o Grêmio apresentou. Porque quando tu tem a saída, entre aspas, de um menino da base entrando na frente de 3 jogadores, sendo 2 que foram contratados na janela, é uma pancada. E isso, de fato, pode acontecer. Porque ele está melhor do que o Bessosi, ele está melhor do que o Iturbe. Então, de fato, isso pode acontecer.
E isso internamente, de fato, é uma situação constrangedora, porque isso deixa evidente a dificuldade que o Grêmio enfrentou para contratar. Porque, naturalmente, tu vai pegar 2 caras que foram contratados para a janela para ser solução e eles vão perder espaço para quem está ascendendo aí da categoria de base. Este processo é um processo que internamente eu sei que não é exatamente uma coisa fácil, mas pelo bem do Grêmio sempre. Então quem está melhor vai jogar. E acabou. E tem que ser assim. Então essa é uma análise que a gente precisa fazer. Um ponto, e aí a gente volta àquele assunto de fechar o time, de analisar a equipe de uma maneira mais concreta, e as reuniões, elas de alguma maneira têm sempre esse sentido de preocupação, é com relação à fragilidade defensiva. Eu citei para vocês nomes de trocas, mas existe um conceito que é um Grêmio que precisa não tomar gols com a facilidade que vem tomando. O Grêmio toma gol em todos os jogos. E isso está incomodando. Isso está incomodando. E quando tu tem possibilidade de diminuir, eu não vejo problema, por exemplo, o Grêmio joga com 3 zagueiros, 3 volantes. O que eu vejo problema é o Grêmio não buscar soluções dentro do grupo que tem. Vou dar um exemplo. O Renato nunca testou 3 volantes. Com o PP, com o Carbajo, com o Vijaçante. Não seria a hora de fazer isso? Deixando o Bitelo mais solto por um lado, deixando o Natan, o Ferreira mais, e o Soares lá na frente, dá uma fechada, tira o Cristaldo. O Renato fazia isso tirando o Ferreira e botando o terceiro zagueiro, que também não adiantou, porque nós jogamos muito tempo e sofremos gols. Então, existe sim um ponto de interrogação sobre a construção do time. As reuniões são reflexo disso. E esse processo, neste momento, ele é fundamental. Porque esse campeonato é um campeonato mais difícil de tu jogar com a corda esticada, é mais difícil de tu motivar os jogadores. Este é um ponto que merece sim que o Grêmio faça uma avaliação um pouquinho maior. É assim o funcionamento desses momentos. E agora, o que nós podemos dizer é exatamente isso. É exatamente isso. As reuniões estão acontecendo, os treinos estão acontecendo e existem 2 ou 3 correntes. A manutenção, a troca de peças e, claro, uma forma de fortalecer defensivamente para depois pensar em ganhar os jogos. Este é o ponto. O que o Renato vai fazer? Nós hoje vamos ter mais treinamento e vamos conseguir chegar a alguma conclusão. Mas que eu confesso para vocês que neste momento, para mim, a prioridade deveria ser, claro que trocar uma outra peça, mas a prioridade deveria ser a defesa. Vamos marcar, algo que a gente não faz há bastante tempo. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.